uma introdução sobre bibliografia, para que nós tenhamos um conhecimento bem profundo da palavra de Deus, tá? Inclusive, a gente fez aí um pedido para que os irmãos fizessem uma síntese comparando teologia bíblica e teologia sistemática, tá? Para que os irmãos pudessem justamente, não somente diferenciar uma da outra, mas como também saber que a teologia bíblica é a base, né, para o pregador, é a base para o professor, para aquele que evangeliza, né? Eu gosto daquele gráfico onde a gente coloca a teologia sistemática ao centro e na parte superior, acima, a contextualização bíblica, a contextualização histórica, né? E aí vem as divisões dentro da teologia histórica, como a teologia contemporânea, define bem, né, o papel de cada uma das teologias, mas eu quero colocar, não fugindo do teologia sistemática. E aí eu já enfatizo a importância da teologia sistemática, né, para o nosso contexto em geral, falando sobretudo das questões de teologia, cristologia, soteriologia, né? A teologia sistemática ela vem organizar os vários ramos, né, da teologia, como também ela nos dá condição de nos apresentar melhor. Não pelo convencimento, porque esse papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é papel do Espírito Santo, conforme está descrito lá em João 16, no versículo 8. Mas conforme a gente viu ali a leitura de Tito, capítulo 1, versículo 9, é importante a gente estar bem fundamentado, bem sedimentado, para que a gente possa ensinar pelo reto ensino, bem como convencer aqueles que contradizem a fiel doutrina, tá? Então, isso é papel da teologia sistemática, tá? E hoje a gente já vem trazer um aprofundamento melhor daquilo que nós vimos na semana passada, dando sequência, mas o assunto de hoje ele é um tanto quanto teórico, né? Eu queria que os irmãos tivessem um pouco de paciência com relação a isso e queria também que me ajudassem nas leituras bíblicas, né? Para que a gente ganhe tempo. Nós estamos aí com 5 pessoas no momento. É importante que no momento que nós tenhamos que fazer alguma leitura bíblica, que os irmãos se voluntariem e já pega aí o que tiver mais próximo, já faz a leitura e a gente vai ganhando tempo com isso, tá? Então, a semana passada, nós lançamos uma pergunta que eu chamo de pergunta epistemológica, que é a seguinte questão: se alguém pergunta para mim, ele me coloca na parede dizendo, se Deus existe, como que você me prova? Como que você pode me apresentar ele? Tá? Filosoficamente, vai ser impossível.
né, cientificamente vai ser impossível, totalmente impossível, tá? Se a gente for falar só da questão histórica, é totalmente impossível. A única forma de nós apresentarmos Deus para as pessoas é conforme o entendimento que a gente tem de Jesus Cristo. Ele é a maior e melhor revelação de Deus para as nossas vidas, tá? Se Jesus não tivesse vindo a este mundo, seria impossível nós falarmos da existência de Deus, tá? Mas, conforme o texto de Mateus, lá no capítulo 1, salvo engano, no versículo 23, fala que ele é Emanuel. O versículo 21 fala que ele veio, né, perdoar os homens dos seus pecados. E o versículo 23 fala que ele é Emanuel, quer dizer, Deus conosco, tá? Ele largou a sua glória, veio, assumiu, né, a forma de homem, nasceu de mulher, viveu aqui nessa terra, passou por aflições, né, sentiu dor, sentiu fome, ele teve como homem, né, a oportunidade de sentir tudo que nós sentimos, de passar por tudo que nós passamos, e ao final, ali na cruz, ele ainda assume, aliás, ele consuma toda a sua missão, todo o papel, todo o propósito que Deus designou, que seria assimilar, assumir a minha culpa, assumir o meu pecado, e aí ele ressuscita, né? E ele garante isso para nós, a questão da salvação, a questão do perdão dos nossos pecados, tá? Então, a maior revelação que a gente tem de Deus para as pessoas é apresentar Jesus Cristo, né? E aí, se alguém diz para nós, mas Jesus também não está presente, como que você pode me apresentar se você não viu, se você não esteve com ele, tá? E aí vem justamente o papel, a questão de nós conhecermos a palavra de Deus, que é também o verbo Jesus Cristo, tá? Mas aí vem uma questão fundamental, um papel fundamental com relação ao Espírito Santo, que é justamente testificar de Jesus. Quer dizer, apresentar para nós aquilo que ele ensinou e fazer lembrar tudo que foi ensinado. Esse é um papel importante do Espírito Santo, tá? Ele veio também para que nós não ficássemos órfãos, né? Para que nós não ficássemos sem cuidado. Ele se apresenta como consolador e também como esclarecedor de toda a verdade, tá? Então, o estudo de hoje, ele vem dizer mais da questão de Deus, da teologia em si, e também fazendo um paralelo com relação à ciência, sem ignorar a importância da ciência para o conhecimento humano, tá? A gente vai passar a falar disso com vocês, tá? Mas à medida que alguém quiser fazer alguma interferência, alguma pergunta, colocar alguma ideia, a gente volta, né? E faz aqui, abre um parênteses, para que a gente possa, então, dirimir dúvidas e conversar a respeito do assunto que é importantíssimo, tá? Se assim não for possível, vai ficar enfadonho, né? Vai ficar cansativo, né? É importante que a aula ela tenha participações, tá? Eu consigo transmitir mais respondendo perguntas do que expondo, né? Eu não sou um bom vendedor. Eu diria que eu seria um bom gerente, tá? Porque o meu marketing é ruim. Eu não consigo expor. Mas se alguém me joga na parede, aí eu vou ter sim condição de te responder. Aquilo que eu não consegui, eu também vou ter a humildade de dizer que não sei no momento, mas que vou dar as condições para que você possa buscar, e vou buscar também, vou pesquisar para que eu possa ajudar você, tá bom? Podemos iniciar então? Reinaldo, faz uma oração para nós, por gentileza, aí. Coloca as nossas vidas, as nossas casas, né? Sobretudo, pedir ao Espírito Santo que nos dê a direção, que nos dê tranquilidade para expor, que abra o nosso entendimento para que nós possamos aprender dele, né, da palavra de Deus esta noite. Amém?
Amém. Pai, nós queremos te dar glória, Senhor. Obrigado mais uma vez por essa noite, por essa terça-feira. O Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para estudar da tua palavra, para aprender mais de ti. Que essa noite seja uma noite de entendimento, que os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos, o nosso coração. Guarda, Senhor, a vida do presbítero Valderi, que ele preparou esse dia para estar conosco, Senhor, para revelar o que vem de Deus. Que tudo aquilo que ele preparou no teu coração, no teu espírito, Senhor, seja dado nessa noite, Pai. Guarda a vida de todos os alunos que estão aqui, que nada venha acontecer para desviar a nossa atenção, para tirar a nossa atenção desse estudo que estamos aqui hoje para nos acender. Que os poderes e o Santo Espírito Santo de Deus esteja conosco, Pai, guardando, livrando e nos trazendo conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos desde já. Amém. 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 Eu vou minimizar aqui minha tela, tá? Para que eu possa fazer aí acompanhar a nossa lâmina, as lâminas, mas qualquer momento pode me chamar que eu volto aqui, tá bom? Bom, estudos sistemáticos, né? Teologia e Cristologia, a nossa disciplina, estamos na segunda unidade, tá? Hoje a gente vem compartilhar com vocês aqui o que seria essa ideia sobre teologia, né? A gente tem aqui inicialmente um conceito, né? Muito brando, mas que ele não é completo, e à medida que nós caminharmos, os irmãos vão descobrir por quê, tá? Então, aqui a primeira definição que nós colocamos aqui, teologia é a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo, tá? Embora a palavra teologia seja empregada, às vezes, em escritos dogmáticos para designar um simples departamento da ciência que trata da natureza e atributos divinos, o termo abrange todo o acervo da doutrina cristã. Olha que maravilha, tá? E aí, mais uma vez, a gente enfatiza a questão da importância da teologia sistemática, a questão de uma cosmovisão cristã, de uma doutrina sadia, conforme a gente está acompanhando aqui. Por isso, a teologia trata não só de Deus, mas das relações entre Deus e o universo, motivo porque falamos da criação, da providência e da redenção, tá? Olha que situação interessante aqui. E aí a gente começa a fazer aqui algumas situações que pode responder aquilo que eu inicialmente chamei de pergunta epistemológica. Se Deus existe, como eu posso apresentá-lo? Tá? E esse primeiro conceito aqui, de Shedd, né? Ele traz uma situação aqui bem interessante a respeito de Deus. Ele fala o seguinte: se o universo fosse Deus, a teologia seria a ciência, né? Isso aqui é só uma comparação simples para dizer que Deus é maior, do que ele abrange a ciência, que ele abrange a história, né? Todo o conhecimento humano, e ele está acima de tudo e de todos, tá? É só uma comparaçãozinha simples para que a gente possa entender isso. Bom, visto que o universo é apenas uma manifestação de Deus e distingue-se dele as ciências da natureza e da mente, tá? Esse conceito aqui é importante para dizer que o universo, né, ele manifesta Deus, né? Porque se Deus não existisse, se Deus não tivesse criado todas as coisas, como é que elas iam existir? Tem que ter um princípio, né? Tem que ter um início, tem que ter alguém que controla tudo isso. É papel da teologia, né, demonstrar isso, né? Mostrar Deus para as pessoas. A gente não tem a obrigação de provar a Deus, mas de demonstrar
da maneira como nós conhecemos, segundo o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico que nós temos, é importante para que as pessoas não fiquem sem resposta, né? Para que a gente não caia naquela situação de dizer, porque assim? Porque assim não é resposta. Tem que ter algo que convença, né? Conforme Paulo falou a Tito. Tem que ensinar pelo reto ensino e convencer as pessoas que contradizem a doutrina fiel. A teologia é a ciência das ciências, né, por assim dizer. Não no sentido de incluir todas, tá? Esse conceito aqui, ele não tem o escopo de incluir, sabe, todas as ciências na ciência de Deus. Na verdade, não é isso. Quando a gente fala que teologia é a ciência das ciências, significa que é o maior conhecimento que nós temos, sabe? Porque ele vem de Deus, tá? A pessoa que conhece todas as coisas, tá? Nesse sentido. Então, a teologia é a ciência das ciências, não no sentido de incluir todas estas, mas no de empregar os seus resultados e montar a sua base subjacente, tá? Isso aqui a gente está colocando conforme Shedd escreveu a respeito de uma colocação feita por Strong, né? A ciência física não é uma parte da teologia. Olha que interessante. A gente podia dizer que a ciência podia estar contida, né, na teologia, tá? Mas não é bem assim que as coisas acontecem, não, tá? De repente, elas podem caminhar paralelamente e o que a gente vê constantemente pessoas usando da ciência para contradizer o conhecimento teológico, né? O conhecimento que nós temos de Deus, do universo, da relação, né, entre as pessoas, da relação do homem com tudo o que foi criado. Dando sequência. Somente como físico, né, Rondout não precisava mencionar o nome de Deus em seu cosmo. Contudo, vejamos, né? Ele diz o seguinte: o Salmo 104 apresenta uma imagem do cosmo todo. Tem uma outra citação aqui que diz que a ciência é ateia, mas nem por isso pode ser ateísta, né? Quer dizer que a ciência ela não precisa estar relacionada basicamente naquilo que ela quer descobrir, naquilo que ela quer estudar. Ela não precisa relacionar isso à teologia, né? Ela não precisa inferir crença em cima disso. Mas, em razão disso, ela não pode ser ateísta, ela não pode ir contrário, né, ao conhecimento de Deus, contrário à teologia. Tá bom? Alguém pode fazer a leitura desse Salmo 104, por gentileza? Eu vou voltar aqui. Quem pode fazer essa leitura? Eu posso, presbítero. Por gentileza. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz, como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões na água o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do teu vento. Fazes o teu anjo ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançastes os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhe havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassaram, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo.
Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu, e o seu pouso, e por entre as remagens desferem o seu canto. Do alto da tua morada rega os montes. Ok. Pode continuar? Não, aí tá bom. É só para a gente ter uma exata definição do que a Bíblia nos apresenta, tá? Por isso que eu pedi para fazer aquela comparação da teologia bíblica com a teologia sistemática. Na verdade, uma está engrenada na outra, né? Mas o conhecimento da teologia bíblica ele é básico para nós, tá bom? E o papel da teologia sistemática é organizar os vários ramos da teologia, bem como também nos fazer conhecer o mundo que está ao nosso redor, tá bom? Para que a gente tenha a exata noção do que a Bíblia tem apresentado para nós no contexto atual, tá bom? Dando sequência aí. Dando sequência. Sobre o que foi supramencionado na citação de Shedd a respeito da ciência em geral, arrisco-me dizer que é importante enfatizar a relação das diversas doutrinas que interagem com a teologia, desde que sejam interpretadas com clareza, eliminando os pontos divergentes com as escrituras sagradas, porque a verdade fundamental contida nesta lança novas luzes sobre todas elas, tá bom? Com isso aqui eu quero dizer que o conhecimento teológico, tá? O conhecimento bíblico, ele na verdade vem a esclarecer, vem trazer luz, vem trazer respostas, né, a todas as ciências que estão de certa forma relacionadas, né, ao conhecimento do ser humano. Então, na verdade, mesmo que alguém venha querer sobrepujar, venha querer contradizer, venha querer contrariar os escritos bíblicos, ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque as escrituras sagradas ela desempenha um papel fundamental no sentido de esclarecer Deus, sabe, em todas as coisas, tá bom? No universo. Assim, enfatizo que a teologia bíblica contribui sobremaneira com a teologia histórica e com as verdades subjacentes. Dito isto, ainda saliento que Cristo é aquele único revelador de Deus na natureza, na humanidade, na história, na ciência, na escritura, a meu juízo, a chave da teologia, tá? Cristo é a chave para todas essas questões que às vezes nós não encontramos definição, conhecimento que possa esclarecer a respeito do conhecimento bíblico. Na verdade, ele vem trazer sentido, né, a todas as coisas, tanto na natureza como na humanidade, na história, na ciência e na própria escritura bíblica, tá bom? Este ponto de vista implica uma concepção monística e idealista do mundo, juntamente com uma ideia evolutiva que a sua origem quanto à sua origem e progresso. Mas é o próprio antídoto do panteísmo que reconhece a evolução como único método do Cristo transcendente e pessoal, que é tudo em todos e que faz o universo teológico e moral a partir do centro da sua circunferência e desde o seu começo até agora. Tá bom? Essa questão aqui, alguém tem dúvida disso que eu tentei aqui explicar? Pode fazer pergunta, tá bom? Essa questão aqui de que o conhecimento teológico através de Cristo é a chave para toda a teologia, bem como a questão de Jesus Cristo está no centro, na circunferência
desde o início da história até agora, como que eu posso afirmar isso? Que Jesus está no centro. A semana passada, quando nós falávamos da questão da inspiração bíblica, ali nós colocamos que Jesus é o centro, é o tema central de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Fizemos algumas citações importantes, não dá para a gente fazer um apanhado, livro por livro, capítulo por capítulo, porque nós não temos tempo, né, para isso, o nosso tempo é muito exíguo, mas é importante que cada um pegue esses conteúdos, sabe, o livro, esses resumos que nós apresentamos aqui para vocês, bem como as referências bibliográficas ao final do plano de ensino, e comece a pesquisar, sabe? A teologia sistemática, eu creio que é a disciplina mais importante de qualquer formação, de qualquer seminário teológico, tá? Porque ela vem nos trazer a exata noção do que Deus revela para nós e daquilo que nós aprendemos e de maneira que possa facilitar esse conhecimento chegar a outras pessoas. Sempre lembrando que Jesus, ele é o tema central de toda a Bíblia. Desde o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, né, até o último versículo do livro de Apocalipse. Tá bom? A semana passada, só para a gente relembrar, no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, a gente não vê o nome de Jesus Cristo escrito ali. Tá? Ali fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí está dito, está encerrado o versículo 1. O versículo 2 já fala sobre a forma da terra, a forma como ela se apresentava, como o Espírito Santo se movia na face das águas, tá? Mas a gente pode entender quando a gente toma conhecimento de que no princípio não fala tão somente de um início, mas que fala de uma pessoa, tá? Se alguém quiser relembrar e tomar nota, essa pessoa que esteve no princípio executando a obra de Deus para que tudo fosse criado da maneira como nós sabemos que foi criado nos céus, na terra e até nas regiões inferiores, quem fez isso foi Jesus Cristo. No princípio, na verdade, não é um início, é uma pessoa fazendo aquilo que Deus determinava. Nós poderíamos dizer, sem nenhuma heresia, que através de Jesus Cristo criou Deus os céus e a terra. E aí a gente vai ter várias confirmações bíblicas, porque a Bíblia explica a Bíblia. A gente vai ter várias confirmações bíblicas que podem enfatizar isso. A primeira está lá em João, no capítulo 1, no versículo 1. Fala que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O versículo 3 fala que sem ele, quer dizer, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Tá? Então, se não fosse através de Jesus Cristo, nada do que nós vemos, nada do que existe, estaria aqui, porque não teria sido possível vir à existência, tá? Um outro versículo bíblico que eu gosto muito e estou sempre lembrando dele, está lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, fala que Jesus é o cabeça, tá? E que ele é a primazia de todas as coisas, quer dizer, o início de todas as coisas, né? Lá em Apocalipse, já no capítulo 1, salvo engano, no versículo 7, mas tem outros versículos que também ele diz de modo semelhante, Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, o princípio e o fim, tá? Então, isso enfatiza quem é Deus para nós, tá?
e, e ratifico aqui novamente que a melhor maneira de nós conhecermos a Deus é conhecermos a Jesus Cristo, através da sua palavra, né? Através da revelação do Espírito Santo. Se nós conhecermos Jesus, se nós conhecermos o papel, a obra que ele desempenhou, tá? E desempenha e continua até a segunda vinda e após o milênio, né? A gente vai ter condição de falar melhor de Deus para as pessoas, tá? A gente vai se tornar um evangelista melhor do que nós somos. Amém? Dando sequência. Amém. Ô, presbítero. Sim, meu irmão, pode falar. Eu não tenho um livro ainda, porque devido a quando eu ter chegado, eu ainda não peguei o livro para a gente estudar, mas eu tenho uma dúvida aqui. Estudos sistemáticos de teologia e cristologia. Sim. São dois estudos diferentes? Na verdade, 3, né? Os estudos sistemáticos, ele vem apresentar para nós, ainda que de maneira introdutória, como nós fizemos e continuamos nesta aula, ele vem dizer da relação da teologia sistemática com o mundo, tá? Para que nós venhamos formatar a nossa cosmovisão cristã. Cosmovisão é a nossa visão de mundo, é a nossa realidade, sabe? É o que nós conhecemos, tá bom? Como nós falamos de teologia sistemática, pensamos que o nosso mundo é aquilo que a Bíblia nos apresenta, é aquilo que ela fala que nós somos, tá? É aquilo que ela fala que nós temos, é aquilo que ela fala que nós vamos adquirir. Então, a teologia sistemática, os estudos sistemáticos, eles estão relacionados a isso, né? No início eu falei que a teologia sistemática ela tem uma íntima relação. Para a gente estudar teologia sistemática, a gente tem que ter a noção do contexto bíblico, com o contexto histórico e o contexto atual. Tá? Daí a importância da teologia contemporânea também, porque ela não atualiza a Bíblia, mas ela nos mantém atualizados da questão de cultural, né, de crescimento, de conhecimento bíblico, tá bom? Sobretudo com relação à reforma. A reforma trouxe algo de muito interessante para nós, principalmente com relação às indulgências, né? Antes era dito que se nós pagássemos certa quantia aos sacerdotes, que teriam o papel de abençoar aqueles que pagavam as indulgências, que segundo esse sacrifício era ensinado que as indulgências perdoariam pecados, sabe? E isso foi um ponto bem interessante que Lutero tomou por bandeira para dizer que aquele entendimento estava errado, né? Para dizer que a única pessoa que consegue perdoar pecados é Jesus Cristo. Para dizer que a única pessoa que salva é Jesus Cristo, né? Para dizer que o único que tem a autoridade para abrir o livro da vida e os selos que lá estão é Jesus Cristo, né? A gente pode ver isso lá no capítulo 6 de Apocalipse, tá bom? E a teologia em si é a doutrina de Deus, tá? É o estudo de Deus relacionado à natureza e ao universo, né? A relação disso com o homem, tá? A gente vai estudar isso de maneira mais a miúde na semana que vem. Hoje nós ainda estamos falando dessa parte introdutória de teologia sistemática, de teologia, da importância disso para o nosso conhecimento aqui, dentro da disciplina e no nosso convívio diário, tá bom? E cristologia é a doutrina de Cristo, tá? Se a melhor maneira que eu tenho para apresentar a Deus é através de Cristo, então é importante que eu conheça mais a Cristo, sim ou não? E isso se dá através do conhecimento da palavra dele, tá? Da doutrina que ele nos deixou. Amém? Amém. Respondido? E outra dúvida aqui. Sim. Esses estudos, eles passaram a ser
mais especificados, estudados, a partir da reforma protestante ou não? Ou se começou isso em outra época? Não, a teologia sistemática ela existe há muito tempo, né? Mas a reforma trouxe, ela quebrou alguns dogmas, né? Ela trouxe uma fundamentação melhor de quem é Cristo, o papel, a missão dele para nós, tá bom? O papel dos reformadores é importantíssimo, né? Porque eles vieram trazer uma nova metodologia, um conhecimento prático a respeito de Cristo, sabendo que conhecendo Cristo, nós conhecemos a Deus. O próprio Jesus Cristo falou isso, né? Que quem quisesse conhecer a ele tinha que conhecer os mandamentos, que os mandamentos não são mais aqueles lá da antiga lei de Moisés. Os mandamentos que Jesus está agora falando é a praticidade daqueles 10 mandamentos, né? E a praticidade está justamente na questão do amor a Deus, né? Como a coisa principal. E em segundo plano, mas sem perder a sequência disso, significa amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a teologia de Jesus Cristo, tá bom? É importante nós sabermos disso. E os reformadores, eles vieram colocar isso melhor para nós. Mesmo porque houve um tempo que a Bíblia era um livro proibido, né? E depois da reforma foi possível nós conhecermos mais a respeito da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Tudo bem até aí? Ok? Então, eu vou dar sequência aqui. Obrigado. Agora vamos falar um pouco sobre o alvo da teologia, tá? O que a teologia atinge, o que é que ela quer nos passar. O alvo da teologia é a certificação dos fatos que dizem respeito a Deus e as relações entre Deus e o universo, e a apresentação de tais fatos em sua unidade racional como partes conexas de um formulado e orgânico sistema de verdade, tá? A palavra sistema de verdade é justamente apresentar de forma sistemática o conteúdo bíblico, né? Ou a teologia bíblica. Isso é papel da teologia, tá? O alvo da teologia. Ao definirmos a teologia como ciência, isso aqui também é só uma questão didática para que nós venhamos entender melhor a coisa, né? Teologia não é ciência, é só uma questão didática para facilitar o entendimento. Ao definirmos a teologia como ciência, indicamos o seu alvo, tá? Então, um dos alvos da teologia é explicar a ciência, não é a ciência explicar Deus, explicar a teologia. A ciência não cria, ela só descobre, né? Tem um princípio, salvo engano, de Lavoisier. Tem muito tempo que eu estudei biologia, mas eu lembro desse princípio até hoje, que fala que na natureza nada se tem, nada se cria, tudo se transforma. Quem já viu quem lembra desse princípio de Lavoisier? A Vilma sabe, a Vilma é enfermeira. Ela é a pessoa que mais sabe disso aí, tá? Então, o foco, o alvo da teologia é justamente nos falar algo a respeito disso, né? De que ele explica as ciências, mas a ciência não explica Deus, tá? A teologia responde a esta descrição da ciência, descobre fatos e relações, mas não os cria. A teologia também não cria, né? Quem criou foi Deus, todas as coisas, através de Jesus Cristo. Mas ela vem nos dar uma condição melhor, um entendimento melhor a respeito das relações de Deus com a natureza, com os homens e com todo o universo. Tem aqui mais uma citação de
segundo Shedd, né? Quando ele fez a transcrição de uma obra de Strong, lá na página 22 de Strong, ele conseguiu transcrever isso aqui, dizendo o seguinte: Schiller, referindo-se ao ardor da fé em Colombo, diz que se o grande descobridor não tivesse achado um continente, aqui falando do continente das Américas, né, ele não teria criado. Mas a fé não é criativa. Preste atenção nisso aqui, tá? A fé não é criativa. Se Colombo não tivesse achado a Terra, não teria havido uma resposta objetiva da sua crença. Isso é isso aqui que fala que a fé não cria também, tá? Ela traz a existência mediante oração, mediante aquilo que a gente apresenta a Deus, tá? Não teria havido resposta objetiva da sua crença. Sua fé teria sido mera fantasia. Alguém entendeu isso aqui? Alguém conseguiu entender essa citação de Shedd a respeito de Strong? Hã? O microfone do Reinaldo está desligado. Seu microfone está desligado aí. Precisa retomar aqui, Reinaldo? Não, pode continuar, presbítero. Vamos tentar entender isso aí melhor. Não, é simples, né? Quando a gente está querendo explicar a teologia como ciência, vai ficar difícil a gente conseguir colocar que a fé também cria alguma coisa, tá? Porque ciência está relacionada aos fatos. Só que nós sabemos que a nossa fé ela é bem transcendental, né? Ela tem um alcance inimaginável. Nós sabemos o poder da fé, tá? Eu estou só explicando isso aqui, fazendo um paralelo, né, de ciência e teologia para que a gente possa explicar, tá? Então, se Colombo não tivesse descoberto o continente das Américas, ainda que ele dissesse assim que ele tinha fé que ele ia encontrar alguma coisa, como é que ele ia provar? É impossível, não é verdade? Mas nós sabemos que a fé traz a existência. Nós sabemos, sabe? Só que para o mundo científico, isso não significa nada, tá bom? Tudo tem que ter fato, tudo tem que ter prova. Mas aqui para frente a gente vai ter alguns argumentos que a gente consegue debelar isso, tá? Que a gente consegue convencer as pessoas que tentam contradizer a Bíblia ou o conhecimento teológico. Ok? Numa outra interpretação, presbítero, alguém poderia dizer que é meio visão de Tomé, né? Sim. Tem que ver para crer. Excelente. Se tivesse visto as terras, não teria tido fé, não teria como provar a fé. Excelente exemplo. Tomé era um desses homens, né? Eu não sei se ele tinha conhecimento científico, se ele era um estudioso, mas é uma prova realmente de que a fé às vezes fica difícil de ser explicada, né? Por isso que Paulo fala lá no capítulo 1 de Romanos, salvo engano, no versículo de 17, que o evangelho é loucura para os homens, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Tá? Amém? Amém? E a gente não pode ser crente de Tomé, tá? A gente não pode, por mais conhecimento científico que nós tenhamos, a gente queira explicar Deus através da ciência. Isso é meramente impossível, tá? Mas a ciência é muito importante na questão de nos agregar conhecimento que prova, sim, a existência de Deus, tá bom? Esse é o papel da teologia. Amém? Dando sequência aqui. Neste sentido, entendemos que a teologia trata de fatos objetivos. Assim, recusamos-nos a defini-la como ciência da religião. Não é a ciência da religião. Tanto os fatos como as relações de que a teologia trata têm uma existência
independente dos processos mentais subjetivos do teólogo, tá? Posso dar sequência? Ou ficou difícil de entender isso aqui? A gente precisa estudar teologia, sim, para que a gente consiga pegar aqui a terminologia, tá? Aqui diz que teologia não é a ciência da religião. O objeto da teologia não é estudar a religião. O objeto da teologia é explicar a relação de Deus com a natureza, os homens e o universo, tá? E dizer que Deus, ele é o criador de todas as coisas, ainda que nós não possamos demonstrar isso através de coisa concreta, através dos fatos, tá? Mas a nossa teologia, ela precisa ser independente dos processos mentais subjetivos do teólogo, tá? A nossa teologia tem que estar acima disso, tem que estar acima do pensamento, inclusive, tá? Daquilo que o teólogo pensa de si a respeito da palavra de Deus. Não, é a palavra de Deus que faz o pensamento do teólogo ser um pensamento correto ou fundamentado de acordo com a palavra de Deus. Amém? Damos sequência. Ciência não é apenas observação, né? Quando a gente estuda metodologia científica, a gente descobre que a observação é o método científico por excelência. Mas ciência não é só observação, registro, verificação e formulação de fatos objetivos. É também o reconhecimento e explicação das relações entre esses fatos e a síntese tanto dos fatos como dos princípios racionais, que os unem em um sistema abrangente, corretamente proporcional e orgânico. Tá? E eu tenho esse parágrafo aqui, eu coloquei algo que se os irmãos não conseguirem conceber isso aqui, eu posso explicar melhor, eu posso abrir um parênteses. Mas essa anotação aqui, eu peguei ela de Shedd também, não é uma citação com relação àquilo que ele falava a respeito de Strong, mas é um estudo, né? Como se fosse um diagrama para explicar a questão da logia do estudo, a importância disso para a teologia. E ele faz a seguinte observação: a enfática injunção da nossa era diz aos historiadores: dai-nos os fatos. A história precisa disso, tá? Mesmo a história bíblica ou teologia histórica, ela vai trabalhar de acordo com os fatos, sabe? Mas os fatos em si não constituem a verdade. A verdade não é concreta, ela é abstrata. A gente sabe que existe verdade em determinadas coisas, mas não existe um volume, não existe nada concreto que a gente consiga expressar e dizer essa é a verdade, ou essa é uma verdade, sabe? A única explicação concreta disso com relação à teologia, com relação a Deus, é justamente o nascimento de Jesus Cristo, que se fez homem, tá? E habitou entre nós. Ele sim consegue fazer isso, ele consegue provar. Ele conseguiu ser um fato histórico, sabe? Ele em si é a verdade. Jesus, embora ele não esteja presente, mas ele não é abstrato. E a gente consegue provar isso, a gente consegue colocar isso de acordo com o conhecimento teológico, tá? Dando sequência, é só uma ideia a revelação correta no sentido de que as coisas têm. Ela só é evocada pela distribuição e ordenação dos fatos que sugerem o sentido.
E aí a gente vem colocar a respeito de logia, ou estudo, né? Com respeito à palavra teologia. Aqui tem uma palavra grega que ela vem dizer tudo isso que está aqui na sequência, tá? Não preocupa com o grego, porque não é escopo dessa disciplina ensinar grego, ensinar hebraico para os irmãos, mas para que os irmãos entendam isso aqui, tá? Palavra mais razão, expressão mais pensamento, fato e ideia, conforme João 1:1, no princípio era o verbo, explica justamente a questão de que Deus se fez homem, de que Deus se fez carne e habitou entre nós, tá? Então ele consegue explicar os fatos, ele consegue fazer uma coisa abstrata se revelar em determinadas coisas de forma que nós possamos compreender, tá? Às vezes as parábolas elas usam de várias metáforas para justamente trazer à existência aquilo que nós não seríamos capazes de imaginar, tá? Então isso é papel da teologia ou do estudo teológico, tá? Demonstrar isso aqui. Palavra mais razão, quer dizer, pensamento. Paulo fala que o nosso culto tem que ser racional, tá? Por quê? A gente precisa ter a exata noção do que nós estamos fazendo. Nós precisamos saber de que palavra nós estamos tratando, quem é a palavra, quem é o verbo, de quem nós estamos falando. E essa palavra, o verbo, é a expressão. A expressão de Jesus mais o pensamento dele, ele traz uma situação fática que é adicionada a uma ideia. Esse é o princípio demonstrado por João, lá no capítulo 1, no versículo 1. Ok? Posso dar sequência ou ficou ruim isso aí? Eu estou aqui para isso. Desiste não, Reinaldo. Desiste não. Ficou ruim não, ficou péssimo. Ficou? Então me ajuda. Qual que seria? É mais do que abstrato, esse trem é muito louco. Aqui, ó, pensamento mais fato. Ideia não é pensamento, não? Ideia é uma coisa e pensamento é outra. Aqui, ó, razão, palavra mais razão, ok, tranquilo. Expressão Sim. mais pensamento. E fato Sim. mais a ideia. Ideia não é a mesma Sim. coisa de pensamento, não? O pensamento que eu digo aqui fala de algo relacionado àquilo que eu penso. Mas não é somente isso para a gente falar de Jesus Cristo, para dizer que ele não é uma pessoa abstrata, né? Ele se fez presente, ele se fez carne, isso é um fato, né? Mas a ideia aqui, eu mudei a palavra, embora sejam sinônimos, assim, mas a ideia que a gente quer passar é outra, de que esse fato mais a ideia, essa ideia aqui é a ideia de Deus, é aquilo que ele pensa a respeito de nós, é aquilo que ele se fez demonstrar para dizer que ele estava aqui, que ele não era somente o verbo antigamente, que agora o verbo se fez carne e que ele fez todas as coisas. Amém? Essa é a ideia. Ah, melhorou. Amém? Amém. Pode dar sequência? Sim. Obrigado. É assim mesmo, teologia precisa de tempo, sabe? A gente não aprende num dia, não. Até a gente mesmo, quando vai passar isso, se a gente não dá uma repassada, como é muita coisa para estudar, dentro do tempo que a gente não consegue, né? Embanando as coisas. Coisa, né? É complexo mesmo. Mas dá para ter uma ideia. Mas é importante a gente estudar, sabe? A gente ter tempo para Deus, buscar conhecimento de Deus, a gente não perde nada com isso, tá? Paulo fala que... Eu dei um enter aqui, assim, quase perdi a tela. Eu perdi também o que eu ia dizer com relação a isso aqui. Ah, sim, lembrei. Você vai falar de Paulo. Sim, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele, depois de ter falado muito a respeito
da natureza humana e da questão do espírito, né? Dizendo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, que as coisas naturais se discernem naturalmente. Lá no final, no versículo 16, ele pergunta quem é que pode indagar a Deus, né? Agora ele fala, nós podemos, porque nós temos a mente de Cristo, tá? A mente de Cristo, ela é justamente a ideia disso que João queria passar, tá? A gente pode dizer que nós temos a mente de Cristo porque ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. O corpo está ligado na cabeça, tá? Não significa que eu pessoa, com a minha razão humana, não erro porque eu tenho a mente de Cristo. Seria mentiroso dizer isso, sabe? Mas enquanto igreja, enquanto corpo, enquanto nós estamos em unidade, sabe? O corpo ligado à cabeça que é Cristo, a igreja ligada a Cristo, a gente tem sim a mente de Cristo para fazer as coisas que são corretas e obter sucesso nisso. Amém? Os cientistas não temem que os dados da física bitolem ou comprimam o seu intelecto. Não é preocupação deles isso. Nem deve temer os fatos objetivos que são os dados da teologia, tá? A teologia precisa desses dados objetivos na questão de ter um direcionamento, né? É objetivo porque a Bíblia ela prova a existência de Deus e prova a existência de todas as coisas que Deus criou, tá? Isso é papel da teologia. Não podemos fazer teologia do mesmo modo que não podemos fazer uma lei da natureza física. Como filósofo natural, assim o teólogo é servo e intérprete da verdade objetiva de Deus, tá? Nós não podemos criar teologia, nós não podemos criar conhecimento de Deus. O nosso papel de teólogo, de evangelista que seja, é ser servo e intérprete da verdade. Quer dizer, intérprete de Jesus Cristo, tá? Dessa verdade objetiva de Deus. E como que essa interpretação? Essa interpretação é segundo o meu pensamento, aquilo que eu penso? Não. É segundo aquilo que o Espírito Santo revela para nós, tá bom? Ele é o verdadeiro intérprete, né? Nós usamos a interpretação dada pelo Espírito Santo para conhecer a verdade objetiva de Deus. A verdade objetiva de Deus tem a ver com propósito, né? Com providências, igual nós falamos lá atrás, e depois vamos explicar isso mais a miúde. Tudo bem? Chora não, Reinaldo. Vamos embora. Essa aula, eu não gosto assim de muita teoria, sabe? A semana passada a gente pôs mais uma coisa mais prática, mas essa aula de hoje ela é essencial para fazer um link do que foi dado a semana passada, do que a gente vai estudar sobre Deus propriamente dito na semana que vem, tá? Para que a gente não, daqui para frente, se você se deparar com alguém que gosta de ciência, que não está errado, né? Mas que você possa demonstrar a Deus dizendo que o conhecimento que ele tem é aquilo que Deus permitiu ele ter. Ainda que ele seja um cientista dos mais renomados, dos mais respeitados, sabe? Um filósofo, um professor, um militar, qualquer pessoa da sociedade, ela precisa saber que Deus existe e de que ele não é abstrato, ele é uma pessoa. E a teologia, ela vem trazer justamente esse conhecimento da verdade objetiva de Deus, do propósito dele para a humanidade, para todos nós. Tá? Por que ele fez todas as coisas?
Por que que ele criou o homem para ser o dominador, o governador de tudo isso? Por que que o homem perdeu esse comando? Por que que ele perdeu essa autoridade? Por que que Jesus Cristo teve que vir e resgatar tudo isso que o homem tinha colocado na mão do diabo, tá? E essa é a verdade objetiva de Deus através da teologia, é explicar essas coisas, né? Que não deixam de ser fatos. Amém? Ok. Vamos dar sequência. A possibilidade da teologia. A possibilidade da teologia tem uma tríplice base. Isso aqui é interessante. Está aqui em tópicos, mas à frente a gente vai ver melhor isso aqui, tá? Com paciência a gente vai conseguir chegar, tá? A possibilidade da teologia tem uma tríplice base. O primeiro ponto do tripé aqui, na existência de um Deus que se relaciona com o universo, tá? Os irmãos têm alguma dúvida de que o Deus que criou todas as coisas, ele existe e que ele tem uma íntima relação com o universo, com tudo que se move? A teoria da relatividade vai dizer que não, né? A teoria da relatividade, a ciência vai dizer que houve um estrondo, né? Explodiu o Big Bang e aí partículas se espalharam e aí formou o universo, todos os astros, inclusive a Terra, né? Mas não explica como que o homem veio parar aqui, a partir do quê? E não explica a relação de Deus com o universo, né? Como que ele faz chover, como que o sol nasce todos os dias, na verdade ele está lá, né? Na verdade a gente vê o sol a determinada hora, porque a Terra tem 2 hemisférios, né? Hemisférios norte e hemisfério sul. Uma hora ela está de cabeça para baixo, por assim dizer, outra hora ela está de cabeça para cima, né? Na hora que ela está de cabeça para baixo, ela não está vendo o sol, é como se ela estivesse na noite. Nós estamos vendo a lua. Quem foi que criou os luminares? Quem foi que dividiu dia e noite? Quem foi? Está escrito lá em Gênesis. Amém? A ciência não explica, mas nós explicamos segundo a palavra de Deus. Amém? Tudo bem aí? Amém. Glória a Deus. Dá sequência. A possibilidade da teologia na capacidade da mente humana de conhecer Deus e algumas de tais relações. Existe dificuldade humana, sabe, com relação a gente não entender a capacidade de Deus, capacidade da mente humana de conhecer a Deus. Se alguém chegasse para você existe revelação para que Deus demonstre, né, para nós os meios pelos quais ele se revela a nós, né, na mente e no coração. Existe uma provisão de Deus para isso. Qualquer ciência em particular só se torna possível quando 3 condições a saber, quando combina 3 condições a saber. A verdadeira existência do objeto de que ela trata, tá? Se a ciência não conseguir provar a existência de um objeto, né,
ela não consegue se estabelecer. Mas nós, com relação à existência de Deus e como ele se relaciona com o universo, a gente consegue demonstrar isso sim, tá? Segundo ponto, em que a ciência torna possível o saber na capacidade subjetiva da mente humana de conhecer tal objeto, tá? Se eu vejo, é possível que eu adquira algum conhecimento através disso que eu vejo. Mas se eu não vejo, para a ciência é difícil a gente ter uma explicação disso aqui. E a provisão de meios definidos pelos quais os objetos entram em contato com a mente, tá? Os objetos, eles entram em contato com a mente através dos 5 sentidos, né? Mas os sentidos, eles não precisam estar, vamos dizer assim, exatamente definidos para que nós tenhamos uma relação com Deus, né? Tem gente que não tem tato, tem gente que não tem paladar, tem gente que tem um olfato ruim, né? E mesmo assim a gente consegue se relacionar com Deus, tá? Mas para a ciência precisa de uma provisão de meios definidos pelos quais os objetos entram em contato com a mente, tá? Esse contato dos objetos com a mente humana são os 5 sentidos: visão, olfação, audição, tato, ok? Podemos ilustrar as condições da teologia a parte da opa, deixa eu falar devagar isso aqui, é uma palavra que me enrola. A partir da selenologia, a ciência não dá política lunar, que de modo tão infundado, John Stuart pensava perseguir, mas da física lunar. Essa palavra que eu não consigo dizer, eu vou grifar aqui para vocês verem aqui, é possível sob 3 condições. Primeira, a existência objetiva da Lua, tá? É possível ver, não é possível sentir a Lua, né? Mas é possível a gente ver, né? Mas assim como a gente não consegue sentir a Lua, e a gente sabe que ela existe pela visão, né? É possível também a gente sentir Deus sem estar vendo Ele fisicamente, tá? 2, a capacidade subjetiva da mente humana de conhecê-la, né? E 3, a provisão de alguns meios, né? Telescópios, por exemplo, pelos quais a lacuna entre o homem e a lua se ligam e pelos quais a mente pode apossar-se do conhecimento verdadeiro dos fatos relativos à lua. Isso aqui é só para explicar que a ciência tem limitação, né? Ou limitações, mas o conhecimento teológico, Deus não tem essa limitação para se fazer concreto, para se fazer realidade a nós. Voltando aqui a esse primeiro ponto aqui, ó, falando sobre a existência de Deus, tá? E eu quero falar desse ponto aqui, e aí em seguida a gente vai fazer o intervalo para a gente tomar uma aguinha, tá? Na existência de Deus que se relaciona com o universo, tem-se objetado, na verdade, que desde que Deus e estas relações são objetos apreendidos só pela fé, não são objetos próprios do conhecimento ou assuntos próprios da ciência. A ciência não tem preocupação em provar de que Deus existe pela fé, tá? Mas nós respondemos. Aí a gente começa a esclarecer os pontos que estavam obscuros acima, tá? Olha aqui. Letra A. A fé é conhecimento
e o mais elevado tipo de conhecimento. Mais elevado por quê? Porque ela está acima de tudo, né? Ela contém todas as coisas, afinal de contas foi Deus que fez tudo, tá? E a fé é o alcance, né, desse conhecimento mais elevado que nós temos. A ciência física também se apoia na fé. Fé na nossa existência. Na existência de um mundo objetivo e exterior a nós. E na existência de outras pessoas, além de nós mesmos. A fé nas nossas convicções primitivas, tais como espaço, tempo, causa, substância, desígnio, certeza. Fé na confiabilidade das nossas faculdades e no testemunho dos nossos semelhantes. Nem por isso a ciência física é inválida, porque tal fé, embora diferente na percepção sensorial ou demonstração lógica, é ainda um ato cognitivo da razão, tá? E pode ser definido como certificação relativa à matéria em que a verificação é impossível, tá? Pela fé é possível nós provarmos determinadas coisas ou fatos, mesmo que para a ciência não seja possível constatação disso. Amém? Veja isso aqui para a gente encerrar esse ponto. A citada e respondida objeção à teologia expressa-se nas palavras de Sir William. Fé, crença e o órgão pelo qual nós apreendemos o que está além do nosso conhecimento. Mas ciência é conhecimento, e o que está além do conhecimento não pode ser matéria da ciência, tá? A fé está além do conhecimento. Mas para a ciência, né, o que está além do conhecimento não pode ser matéria de ciência, tá? Então, não se pode comprovar a Deus que está acima do nosso conhecimento pela ciência. A ciência não é capaz de fazer isso. Robson diz com precisão que o conhecimento é a fé e a fé não podem ser separados um do outro, tá? Como os compartimentos de um navio, dos quais o primeiro pode ser esmagado enquanto o segundo ainda mantém um navio flutuante. A mente é uma só. A mente não pode fazer separação de fé, sabe? E nem de conhecimentos. A fé precisa dos dois conteúdos, né? Daí a importância da teologia sistemática, para a gente ter conhecimento de Deus e para a gente ter conhecimento do mundo que nos cerca. Amém? Eu queria fazer um intervalo para não ficar cansativo. A gente voltaria aí às 20h35, tudo bem? O César ainda está me ouvindo aí? Amém? César, podemos dar um intervalinho? 15 minutinhos? Podemos? Pode. Ok. Travou. Agora, na máquina travou aqui. Então travou, né?